Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Barros, eu sou professor de desenho geométrico e geometria descritiva, ok? E a gente vai começar aqui hoje mais uma série de vídeos, né? Fazendo então o desenho da circunferência isométrica. O que quer dizer isso? A gente vai trabalhar a construção da circunferência, né? Que é aplicada em uma das faces do cubo, ou em todas as faces do cubo, tá? O cubo ele tem a face quadrada, a circunferência é perfeita, tá? É como se fosse isso aqui, tá? A circunferência aplicada numa face do cubo. Porém, a gente vai desenhar isso através dessa perspectiva isométrica. O que quer dizer perspectiva isométrica? É quando você não altera o tamanho das arestas, né? Se aqui, por exemplo, mede 8 centímetros, 8, 8 e 8, porque o quadrado tem todas as arestas do mesmo tamanho, né? Quando a gente faz aqui também, todas passam a ter 8. Então aqui tem 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Até essa distância daqui para cá também é 8, que é o eixo aqui menor, tá? Então a gente tem que fazer essa circunferência, tá? Que aqui ela é perfeita, só que ela vai ser aplicada nas faces do cubo, e aí ela entra de uma forma elíptica, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Tem uma regrinha para isso. Dessa maneira a gente só consegue aplicar na perspectiva isométrica. Se você trabalhar com a cônica ou com a cavaleira, já é outra maneira de se desenhar, tá? Mas aqui a gente utiliza as ferramentas de desenho, né? A gente vai utilizar... É bom que vocês tenham uma lapiseira mais fina e uma mais grossa, uma 0,7, uma 0,9. É importante para fazer traçados mais claros, né, de marcação, e mais fortes de contorno. Eu já fiz esse cubo utilizando aqui uma 0,9, tá? A gente vai trabalhar com compasso. Eu sempre falo que um compasso da Tridente ou Stadler são os melhores para se trabalhar, né? Um compasso bom. E borrachas, né? Borracha mais fininha, um pouco mais grossa. A gente pode utilizar também a caneta nanquim para, se quiser depois fazer o reforço, né, do traçado. A gente pode utilizar uma caneta boa, uma caneta nanquim. E para elipse, se quiser fazer a marcação da elipse, nunca passem a mão livre. Uma circunferência deve ser sempre feita com o compasso e não passar nada por cima, a mão livre. Mesma coisa na elipse, a não ser que vocês tenham um adaptadorzinho de compasso, né, onde você pode prender a caneta, tá? E aí vocês podem usar a caneta dessa maneira. Vocês vão tirar, depois eu faço aqui para dar uma reforçada e vocês vão ver como é que a gente usa a caneta. Se quiserem uma lapiseira um pouco mais grossa também, a gente pode usar uma ponta grossa, um 6B. Se quiser fazer um reforço maior, né? Nesse caso, de repente, não será preciso, ou fazer um sombreado, a gente pode usar uma ponta dessa, que a gente chama de progresso, ok? Bem, então vamos lá, a construção do nosso desenho, ok? Sempre lembro de vocês aí que estão assistindo o canal, que estão entrando pela primeira vez, não esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante para mim que tenha esse controle, tá bom? É importante também que gostou do vídeo, curte lá o vídeo, tá? É importante também que a gente tenha assim, o número de visualizações e de curtidas do vídeo. E qualquer dúvida ou qualquer pergunta, sugestão, coloquem lá nos comentários, né? Eu posso fazer um vídeo novo de acordo com essas sugestões e perguntas de vocês, tá bom? E ativem lá o sininho lá para receberem essas mensagens via e-mail. Bem, vamos lá começar então. Eu tenho aqui um cubo já desenhado em perspectiva isométrica através do seu eixo isométrico. Esse eixo isométrico, reparem que ele tem 60 graus para cada lado, tá? Somando então tem 120 graus. Tendo uma linha aqui embaixo, reparem que forma 30 graus aqui para baixo. Então somando tem 90 e 90, né? Se dividir 30, 60, 30, 60. Mas o eixo é 60 para cada lado. Reparem que eu tenho 60, um ângulo de 60 para esse losango que forma esse quadrado em perspectiva, e para cá também, tá? Então a gente vai começar a trabalhar e sempre em cima desse eixo isométrico, ok? Bem, como eu mostrei nesse desenho aqui, reparem que
Para eu determinar o centro, né, da circunferência, do próprio quadrado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ligar as duas diagonais. Né? Eu traço duas diagonais. Depois que eu faço esse X, eu já tenho o centro. E aí basta traçar as linhas médias, né, que divide na vertical e na horizontal. Então eu tenho o ponto médio, né, de cada aresta, tá? Tenho os ângulos, e isso a gente vai utilizar nesse desenho, tá? Então a gente pode começar justamente em... Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar, tá? Que eu tinha marcado aqui o valor do ângulo. A gente pode justamente fazer o que? Ligar as diagonais. Isso tem que ser bem preciso, né? Que às vezes qualquer detalhezinho dá alguma mudança no desenho, tá? Então eu ligo as diagonais do meu quadrado, né? No caso aqui desse losango, já para determinar um ponto central aqui, tá? Liguei as diagonais. Vou utilizar aqui o esquadro, porque eu já tenho aqui uma régua, né? Onde serve de suporte para eu traçar essas linhas verticais, ó, passando pelo centro. E agora aqui para traçar uma linha paralela, né, que eu estou nesse eixo isométrico, né, para cá, todas as linhas que estão cá tem que ser paralelas a esse eixo isométrico, tá? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso usar aqui o par de esquadros, ó, e para correr com ele até o ponto central aqui, ó. Tá vendo? Fica bem preciso aqui. A gente corre com ele para cá e traça, ó, a linha que divide também esse eixo horizontal. Então eu tenho o eixo vertical, que determina aqui, ó, um ponto médio 1, um ponto médio 2, e o eixo horizontal, que determina um ponto médio 3 e um ponto médio 4. Ah, mas tem necessidade de nomear esses pontos? Não, não precisa nomear esses pontos. Estou nomeando aqui para facilitar a leitura de vocês, tá? Como esse aqui, por exemplo, e esse aqui, que são pontos fundamentais para a gente encontrar os centros e determinar os arcos. Como assim? Uma elipse, tá? Eu vou escrever aqui. Uma elipse, ela é formada por 4 centros e 4 arcos, tá? Quais são os centros? Repare que um losango, ele é formado por 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos, tá? A gente vai utilizar para esse processo de construção, né, para determinar os centros, os ângulos obtusos. Então eu posso nomear esse aqui como O1 e aqui como O2. Já são 2 centros, centro 1 e centro 2. Eu tenho que agora encontrar o centro 3 e o centro 4, tá? Esses 2 centros, que é o 3 e o 4, eles serão importantes para mim, para fechar então os outros 2 arcos da minha elipse, ok? Vamos começar então aqui a traçar essas linhas auxiliares que vão determinar esses 2 centros. Reparem que eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar do ponto centro A1, que é um ângulo obtuso desse losango, e do O2, que é o outro ângulo obtuso desse losango, eu vou ligar O1 ao ponto médio oposto, que é o M2 e o M4. Então eu vou traçar uma linha, vamos ver se vai ficar certinho aqui, ó, uma linha que vai sair do O1, que eu vou ligar até, ó, o M2. Vou fazer com uma outra cor aqui para ficar mais visível, tá? E aqui eu vou ligar do O1 ao M4. Reparem que essa linha é justamente, ó, ela sai do centro O1 e vai para os 2 pontos médios opostos, tá? Que é o M2 e o M4. E de O2 eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ligar para o M1, que é um ponto médio oposto, tá? Aqui. E vou ligar para o M3, que é o outro ponto médio oposto. Aqui. Bem,
Repare que quando eu faço isso, o que acontece? As duas, né, tanto do A1 quanto do A2, quando vai para o ponto médio, elas se cruzam. Elas se cruzam em cima de uma diagonal maior. Né? Quando a gente tem um losango, a gente tem a diagonal maior e a gente tem a diagonal menor. Tá? Reparem que elas cruzam em cima da diagonal maior, que é nesse ponto e nesse ponto. Tá? Pessoal, esses dois pontos são fundamentais para a construção da minha elipse, que é a minha circunferência isométrica. Por quê? Quando eu tenho esse ponto, eu já tenho aqui os centros O3 e o centro O4. Tá? Através desse ponto aqui, eu consigo, então, fechar os dois arcos finais da minha elipse. Bem, já temos os centros, já temos os pontos, né, centrais internos, que é o O3 e o O4. Vamos começar, então, com o centro O1. Eu vou pegar o compasso, vou colocar em O1 e vou abrir dentro desse mesmo ângulo. O raio vai pegar exatamente de um ponto médio ao outro, que foi encontrado com as linhas que seriam no próprio O1. Então eu vou ligar, eu vou abrir até o ponto médio 2 e vou fazer um arco que vai me ligar até o ponto médio 3. Isso aqui. Tá? Centro O1, abertura M2. Fiz um arco até o M4, dentro do próprio eixo, do próprio ângulo do O1. Agora eu vou inverter para o A2 e vou fazer a mesma coisa aqui. Vou até lá do M3 ao M1. Também dentro do ângulo que foi formado pelas duas linhas que saíram do A2. O que eu tenho aqui então agora? Eu já tenho dois arcos da minha elipse. Para fechar agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o A3 e vou usar o A4. Bem, coloco no A3, abro até o M3, que é uma continuidade, né? A gente trabalha aqui com linhas, com arcos concordantes, né? E vou fazer um arquinho, fechando até o M2, do M3 ao M2. E aqui eu faço a mesma coisa. Vou colocar em O4, coloco em O4, abro até o M1 e faço um arco até o M4. Então reparem que a minha circunferência, né, inscrita nesse quadrado, quando eu transformo ela em perspectiva isométrica, é a mesma circunferência, porém aqui se encontra em perspectiva isométrica, então ela vira uma elipse. Tá? Para quem já aprendeu isso no 9º ano, é uma figura oval regular. Tá? Por que ela é regular? Ela é simétrica tanto no eixo menor quanto no eixo maior. Né? Ela tem uma simetria para os lados, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Tá? Mas nesse caso aqui é uma circunferência inscrita dentro de um quadrado. Tá? E aqui é em perspectiva. Ok? Para a gente fechar isso aqui, a gente só tem que fazer a mesma coisa nas outras duas faces desse cubo, tá? Então agora que a gente já pegou a mão, é o mesmo esqueminha sempre. Vou ligar mais uma vez as duas diagonais, maior e menor, dessa minha face, né, do cubo, tá? Duas diagonais, ok? Traço aqui o meu eixo vertical passando pelo centro, porque isso aqui eu já sei que é o centro, tá? Então, eu marco aqui, exatamente aqui no meio, passo pelo centro. Essa aqui eu tenho que seguir o paralelismo do meu eixo isométrico desse lado, tá? Então, para eu seguir, eu posso também utilizar o mesmo recurso, que é o recurso do par de esquadros, né? Correndo aqui no trilho até eu chegar aqui no centro. E reparem no detalhe agora, ele tem que sair, eu nem precisava fazer isso, porque se eu ligar esse ponto, que é o mesmo, né, tem que ser o mesmo centro, passando por esse centro, eu já tenho então a minha linha, tá? E o mesmo esqueminha agora eu faço, né, ligando o A1 aos pontos médios opostos, tá? Vou ligar aqui o A1 a esse ponto médio. Liguei a esse ponto médio e vou ligar também para o ponto médio aqui de baixo. Tá?
E agora eu faço a mesma coisa com esse aqui, que seria o A2, né? Eu vou ligar para os dois pontos médios opostos também, para determinar os centros internos, né? Ó, eu já tenho aqui então, ó, tá? O1, aqui seria o A2', né? E aqui o M1, M2', assim, não precisa ficar nomeando todos os pontos, né? E basta agora a gente então fazer o traçado dos 4 arcos concordantes, né? Então, ó, esse aqui eu vou ligar, abro o tamanho certinho aqui do, saindo do A1 para o ponto médio, inverto, faço a mesma coisa para o outro lado. E com os dois pontos centrais, né, dois centros na verdade, né, eu fecho para um lado e aqui para o outro também, determinando a elipse numa outra face do cubo, ok? Reparem que o procedimento é exatamente igual a esse, né? E acontece aqui uma simetria, ok? E para fechar eu faço a mesma coisa na parte de cima do cubo, né? Na face superior do cubo. Também ligo da mesma maneira, né, a aresta, as duas diagonais, na verdade, né? Você tem aqui o eixo maior e o eixo menor, né? E aqui eu vou usar aquele macetezinho, ó. Esse ponto aqui já é um ponto médio. Se eu ligar ele para esse centro e prolongar, eu já encontro do outro lado. E a mesma coisa com esse ponto. Eu já faço, né? Então eu já sei que minhas linhas aqui estão perfeitamente paralelas quando eu faço isso, ok? E agora o mesmo esqueminha. Os dois ângulos obtusos eu vou ligar para os dois pontos médios opostos, né? Vou fazer com a lapiseira mesmo aqui, ó. Vou ligar para cá. Né? Ângulo obtuso, ponto médio. E ângulo obtuso também para esse ponto médio e para esse ponto médio. Aqui. Ó, já tenho aqui os centros, tá? E agora eu faço a construção do arco, né? Então, ó, dentro do ângulo do A1 que eu fiz a marcação, abro certinho o compasso aqui, ó, faço para um lado, mesma coisa aqui para o outro, e aqui eu fecho os outros dois arcos da minha elipse, né? Escapuliu para cá e para cá. Bem, uma coisa que é importante agora que já estão todos aqui é a gente perceber, numa visão geral, que esse cubo dessa maneira ele vira um hexágono, né? Quando você tem desenhado dessa maneira aqui. E reparem que todas essas linhas que eu tracei auxiliares para encontrar o centro, elas formam também um triângulo equilátero dentro do hexágono, tá? Isso aí é só para a gente ter uma noção geométrica, né, dessa construção, tá? E quando eu também coloco em A1 aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, eu tenho uma circunferência que ela circunda todo, né, a minha... passa pelas 3 faces do meu... da minha peça. Enfim, mas o objetivo aqui é justamente trabalhar esse traçado, né, de encontrar os 4 centros e fazer os 4 arcos de forma isométrica, né, dessa circunferência. Ela vira uma elipse dentro de cada face do cubo, tá? Se eu quiser reforçar, só para a gente finalizar aqui, se eu quiser reforçar essa minha circunferência, eu utilizo
o meu, ó, vou fazer aqui com o meu compasso com adaptador para caneta, tá? Então, ó, é só deixar isso bem presinho, né? E aí você consegue, ó, utilizar a caneta da mesma maneira que o compasso que você usou com o lápis. Aqui, ó. Tá vendo? Porque jamais passem por cima a caneta ou um lápis de cor à mão livre, porque isso desconfigura totalmente o traçado do compasso, tá? Então, se tiver que fazer isso, vocês têm que usar esse tipo de adaptador, tá? Que aí ele mantém um traçado perfeito do compasso, né? Sem desconfigurar esse traçado que é muito preciso do compasso, né? Aqui, ó. Eu consigo fechar ele bem. Só muito cuidado para não escapulir, que se ele borra aqui, você não tem mais como apagar quando você usa a caneta, tá? Então a gente fecha aqui. E eu posso fazer isso em todos. Posso também, se eu quiser, reforçar, né, usando depois o traçado do cubo, também com a caneta. Que aí que eu já tenho tudo pronto, não há problema de errar. O único problema de fazer, iniciar direto com uma caneta, é que se você erra qualquer detalhe, não tem como apagar. E aí teria que começar tudo de novo. Ok? Então é isso. Só para finalizar de vez aqui, toda vez que a gente tem uma circunferência, eu vou fazer nesse aqui para que vocês possam entender melhor, a gente tem que marcar um símbolozinho que representa a circunferência, tá? Ele sai, é como se fosse um X aqui do centro, e depois a gente prolonga, né, essa reta aqui, ó, passando das linhas, tá? Essa marcação, ela representa o centro. Isso aqui eu posso fazer também no meu desenho. Posso não, devo, porque isso aqui, dentro do desenho geométrico, desenho técnico, é um item obrigatório. Então, ó, eu venho pra cá, venho pra cá, pra cá. E eu sei que isso aqui é uma marcação de centro. Ok, galera? Então, é isso aqui, né? E isso aqui a gente vai aplicar toda vez que tiver um desenho dentro de alguma outra construção, né? O desenho de uma circunferência aplicado em uma outra construção, né? Farei outros vídeos, né, que vão mostrar como isso é aplicado, tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, né? Qualquer coisa, coloca lá nos comentários, alguma pergunta, alguma sugestão e a gente responde, ok? Pratiquem então para poder aprender mais ainda. Fiquem com Deus e um abraço muito forte.